Conversa com Luiz Felipe Pondé. O Pondé, eu gostaria de saber de você, o que você achou ontem do discurso aí? Teve alguém que disse que durou menos que um stand comedy, né? O discurso de Bolsonaro no Fórum de Davos. E já que estamos no assunto Bolsonaro, gostaria de uma análise sua sobre as diversas manifestações de direita no Brasil. A direita não é una. Paulo, bom dia a todos. O que você fala é que teria sido mais rápido do que um stand-up comedy, né? Assim, basicamente a minha impressão é que, primeiro, o Bolsonaro se preocupou, antes de tudo, em tentar desfazer a imagem de que ele seria, sei lá, uma espécie de louco da extrema-direita, assumindo o governo do Brasil, né? Passar uma imagem de que ele, na verdade, é um parceiro, um player, como se fala aí no mercado, um player de confiança para os investidores, e de que o Brasil agora faria parte dos países que estão alinhados com uma visão de economia de mercado, se afastando de uma opção sul-sul, né? E que ele é basicamente alguém que merece confiança. A minha impressão é que se ele tivesse dado alguns indicativos um pouco mais claros de quais são os tais projetos para tornar o país de fato uma economia mais aberta, menos estatista e menos atrasada em termos de visão de economia de mercado, teria sido mais eficaz, mesmo que num espaço curto de tempo. Mas o Bolsonaro tenta combater o sangramento que o senador eleito Flávio Bolsonaro tem causado com essa péssima condução da situação lá no COAF, né, da investigação do COAF, e o que passa uma imagem bastante aquém da expectativa de um governo, como ele mesmo tentou falar em Davos, de um governo que vai, digamos assim, pautar a sociedade pelo exemplo, né? E a gente sabe, né, Zé Paulo, que desde o velho Aristóteles, né, filósofo grego, a ética é uma ciência da prática e não da teoria. Você pode fazer um curso de 2 anos sobre honestidade, bondade, generosidade, coragem e não sair nenhum milímetro a mais dessas virtudes, enquanto que a prática dessas virtudes é que torna as virtudes claras. Por isso que só o outro é capaz de falar de uma virtude que você tem. Você nunca pode falar da própria virtude, né? E por falar da própria virtude, né? E por quê? Porque é uma ciência da prática. Então, a ideia do Bolsonaro de que ele vai, digamos assim, sinalizar quem ele é e quem é o governo pela prática, que é uma ideia correta do ponto de vista ético, teórico, essa situação que o governo tem quase aí atravessado por conta de uma péssima condução dessa situação do COAF, sinaliza o contrário. Mas a minha impressão foi de que era um discurso feito para dizer que o Brasil agora é um país confiável, é um país aberto à economia de mercado e um player dentro dos países que querem fazer negócios. Mas acho que seria melhor se ele tivesse descido um pouco mais a detalhes práticos, que é o que a gente está precisando ver nesses primeiros dias aí. Agora, com relação a esse espectro da direita que você falava, a gente está vendo aí, alguns até brincam dizendo que a direita está virando trotskista, né? Porque os trotskistas sempre foram famosos, inclusive aqui no Brasil, no movimento estudantil dos anos 80, 70, a histórica Libelu, né? Por ser os trotskistas ficavam se matando um ao outro o tempo inteiro, um falando mal do outro o tempo inteiro. Eu acho que existem 2 opiniões que circulam por aí. Uns acham que o fato da direita estar digamos assim, se dividindo em diversos setores, que essa direita então estaria amadurecendo e no momento em que ela assumiu o poder, né, na figura do Bolsonaro, ela então poderia agora começar a fazer uma espécie de lição de casa, que é saber dentro dela quem são os atores mais X, mais Y, mais para cá, mais para lá,
e não precisa mais formar um bloco único de combate à hegemonia do PT e da esquerda na cultura e no poder institucional no Brasil. Outros acham que a direita não é madura o suficientemente no Brasil, o que eu também acho, que não há amadurecimento nem tempo para sê-lo, e que a direita, na verdade, está mais para um grupo que subiu ao poder depois de muito tempo e fica brigando para ver quem ocupa a sala, quem ocupa a cozinha, quem ocupa a suíte da casa, quem tem mais direito a isso e aquilo, quem sabe mais disso e daquilo. Mas independente dessas duas posições, digamos assim, polarizadas, né, não há dúvida de que a direita é um gradiente, né, Zé Paulo? Como toda a posição política, assim como a esquerda, a direita é um gradiente. Você tem, grosso modo, eu diria, você tem grupos que pode se chamar mais de centro-direita, no sentido de que são grupos claramente alinhados com a economia de mercado, a favor da liberdade individual, a favor do que a gente pode chamar de moral liberal, certo? Descolada liberal, certo? Descolada de preceitos religiosos, moderna nesse sentido, e de que é a favor de uma economia de mercado aberta, competitiva, e ao mesmo tempo é a favor da propriedade privada, do respeito à lei. Me parece que é uma outra direita nesse espectro brasileiro hoje, que é uma direita mais associada a um conservadorismo de costumes, uma direita associada a grupos religiosos, principalmente dentro do espectro evangélico, né? Não protestante histórico, mas evangélico pentecostal, que é uma direita, então, que tem feito muito barulho por aí, por conta de ser bastante incisiva em termos de um conservadorismo de costume. Há também uma direita, acho, histórica no Brasil, que é uma direita que fica um pouco girando ao redor de uma certa nostalgia militar, de uma ideia de que os militares são aqueles que põem ordem na casa, e essa direita, ela tem, me parece, um forte caráter nostálgico, atualizado na ideia de que um governo que tenha muitos militares será um governo mais confiável, um governo menos bagunçado, né? E é interessante, Zé Paulo, porque se a gente pensar no governo Bolsonaro, ele é um governo que tenta reunir essas três partes da direita. Você tem um grupo que representado pelo Paulo Guedes e pela área econômica, que está muito alinhada com o pensamento liberal e moral liberal. Você tem um grupo mais alinhado à influência dos evangélicos, né, do conservadorismo de costume, e você tem, ao mesmo tempo, uma altíssima presença de militares dentro, mesmo que reformados, dentro da hierarquia, inclusive fazendo uma costura, que às vezes a gente tem a impressão que os militares são os que têm mais juízo dentro do Planalto lá, fazendo uma costura ali, mas uma presença militar bastante significativa. E por último, Zé Paulo, eu diria que tem uma direita jovem, né? Uma moçada aí que chega a ter 18, 19, 20, 21, 23, 25 anos. Eu daria como exemplo o recém-eleito deputado federal do movimento MBL, eleito pelos democratas, que é o Kim Kataguiri, que é um jovem de 23 anos, que tem já uma história, apesar de muito jovem, assim como o movimento MBL, desde a derrubada da Dilma, portanto uma história recente, bastante incisiva nesse espectro da direita liberal, né? É um movimento associado à direita liberal. Então eu diria que tem esse quarto grupo aí, que a gente vai ver por onde eles vão, alguns estão já se candidatando, seguindo carreira política profissional, que é a direita jovem, que na sua maior parte está associada a grupos liberais, como o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, ou o IE lá de Porto Alegre, que são grupos que têm já há alguns anos cultivado uma literatura, uma bibliografia bastante sólida com relação ao pensamento liberal, econômico, e moral e político. Eu colocaria esses jovens dentro do primeiro grupo mais associado à direita liberal. E tem diferença de militância de esquerda e de direita, Pondé, na sua opinião, na articulação, como eles se organizam? Olha, a direita, bom dia, Pedro, a direita, ela, em termos de militância, digamos, após ditadura, a direita está, de alguma forma, engatinhando, né? Acho que é uma questão interessante, porque se você pensar, por exemplo, do ponto de vista dos mais jovens, que
que eu estava citando agora no final, e os mais jovens que de alguma forma largaram na frente, né, inclusive no movimento que veio a gerar o impeachment, né, esses mais jovens, eles têm uma militância bastante recente, apesar de que cresceu bastante, e uma militância extremamente associada às mídias sociais. Então a gente tem uma espécie assim, de direita milênio, né? Se a gente pode dizer isso. São jovens milênios, ou até mais jovens do que os milênios, e que começaram, alguns anos atrás, fazendo um movimento de combate ao PT e de defesa de valores liberais nas redes sociais, e acabaram chegando ao ponto de, entre aspas, derrubar o governo do PT, pelo menos participar disso. Então, eu diria, do ponto de vista da militância, o PT já tinha uma militância de mídias sociais, né? Mas esses jovens, e inclusive a própria plataforma de comunicação do próprio Bolsonaro, mostrou que a direita tem largado, de certa forma, na frente na militância em mídias sociais. Esse aspecto, ele é de certa forma novo, porque uma queixa muito comum no segmento da direita é que a direita nunca teve muitos representantes, e aí eu me refiro inclusive à direita liberal principalmente, nunca teve muitos representantes, digamos, nas redações de mídia, nas universidades, nas escolas, no meio artístico, e portanto, entre aspas, teria sobrado a essa direita fazer um trabalho periférico, que é o trabalho que foi crescendo pelas mídias sociais. Então eu diria que esse aspecto, ele é diferente da militância da esquerda, não porque a esquerda não seja capaz de fazer a mesma militância, o PT já ensaiava essa militância, mas porque a esquerda estava e está ainda, de certa forma, acomodada na medida em que ela detém a maior parte dos aparelhos produtores de conteúdo cultural no meio universitário, acadêmico, artístico e jornalístico. Mas isso não significa que só a direita é capaz de manipular tão bem as mídias sociais, mas até agora a militância da direita nas mídias sociais tem se mostrado bastante competente. Agora, eu acho que há uma semelhança, inclusive nos últimos tempos, de uma certa truculência, né, em setores da direita, que é igual a uma certa truculência de setores da esquerda. Assim como você tem, digamos, uma militância um pouco mais civilizada, organizada, articulada conceitualmente, uma certa defesa de visão de mundo que está, digamos assim, enraizada numa filosofia, numa ciência política, portanto, uma defesa do ideário liberal um pouco mais organizado e sólido à direita, sempre teve também essa militância à esquerda, né? Você sempre teve, digamos, defensores do universo de centro-esquerda, se a gente pensar, por exemplo, no FHC, para dar um exemplo paradigmático, né? Você e outros exemplos também de intelectuais bastante capazes, o caso dele chegou a ser presidente da República, que são de centro-esquerda e que têm, portanto, uma militância, digamos, também organizada, civilizada, urbana, como falam os advogados. E a truculência da direita é uma coisa que tem aparecido também em certos setores da direita de forma bastante acentuada, às vezes parecendo alguém que ficou trancado muito tempo no quarto e agora pôde sair. E a esquerda também praticou uma militância truculenta, basta lembrar algumas práticas em seminários, ou o caso daquela famosa blogueira cubana que sofreu bastante na mão da militância de esquerda. A Ioane Sanches, né? Exatamente. Ioane Sanches. Essa mesma. Então amanhã a gente volta a conversar, Pondé. Volta a conversar, Pondé. Obrigado, até amanhã. Bom trabalho.